Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live tradicional. Meus amigos, hoje nós fomos novamente agraciados com a atualização do JP, com informações quentíssimas. Ele fez parte de um experimento médico, onde ele foi submetido a loop temporal e, além de tudo, ele estava conectado a outros 5 militares, se eu não me engano. Então foi uma espécie de experimento, uma preparação, um teste para um grande evento, uma grande missão, uma missão totalmente diferenciada. A grande missão, uma missão que realmente pode mudar esse quadro. É claro que o JP não especificou o que se trata, o que ele falou é que eles estavam sendo preparados e submetidos a alguns testes, alguns experimentos de loop temporal e de conexão de alma também, onde os seus sonhos estavam sendo monitorados, né? Então eles conseguiam interagir uns com os outros, através dos sonhos e psiquicamente falando também, além de participarem de vários experimentos de loop temporal, ou seja, eles retornavam sempre para o mesmo ponto de origem, no tempo, e depois eles participaram de uma palestra. Eu vou trazer na íntegra a atualização do JP. Gratidão a Cris, a nossa redatora galáctica, a Grazi, o Grazi, a Débora também, a Leoni, pelos posts. E, meus amigos, ele participou dessa reunião, onde um regente, vamos colocar assim, holograficamente, que era um ser holográfico, apareceu e deu uma palestra falando o seguinte: logo vocês serão designados para uma super missão, uma mega missão a nível mundial. Todos vocês, e o JP vai fazer parte. O JP agora abriu um Instagram, o JP, ele tem um Instagram dele, então ele vai interagir com as pessoas. Agora ele está nas redes sociais, o JP. Isso é muito bom, isso é um indicativo que muito em breve ele deve fazer uma aparição pública, não deve demorar muito. Então o JP, para quem não sabe o que é o JP é um militar da ativa da Aliança da Terra, das Forças Especiais dos Estados Unidos, que entrou em contato com o Dr. Michael Salla desde 2008, então já de longa data. Então ele presta esses relatórios periódicos, regulares, para o Dr. Michael Salla desde o ano de 2008. Ele já prestou, o Michael Salla analisou não só o Michael Salla, o Alex Kohler, Jean Charles Moya, todos eles tiveram acesso à documentação, às credenciais do JP. Então o JP é real sim, é um fato, né? Não é uma brincadeira. E o JP disse que muito em breve haverá uma mega operação a nível mundial, onde vão participar os Chapéus Brancos, que será uma batalha, será a batalha final, ele deixou entender isso, que será a batalha final entre o bem e o mal, onde vários grupos de extraterrestres e também de entidades não humanas, com certeza se referindo a intraterrenos e a seres ultradimensionais ou hiperdimensionais, como queiram, irão participar e cooperar também nessas mega operações. E linkando com essa informação, o Gilberto, que já esteve no canal, gratidão ao nosso queridíssimo amigo Gilberto, ele trouxe uma atualização do militar, que acompanha o canal já faz um bom tempo, acho que foi em meados do ano passado. O Gilberto prestou uma pequena entrevista ao canal, onde ele falou que um militar brasileiro da reserva de alta patente entrou em contato com uma amiga dele, depois acho que até entrou em contato com ele também, pessoalmente, aonde ele afirma que existe os militares brasileiros, pelo menos parte dos militares brasileiros, pelo menos da Aliança, estão a par da existência dos extraterrestres, que trabalham com esses mesmos extraterrestres, e que está sendo aguardada uma mega operação, e que os extraterrestres iriam empurrar a divulgação. E o sinal seria dado dos Estados Unidos para o resto do mundo. Porque toda a ordem institucional, nós estamos vivenciando, isso é um fato, eu estou trazendo no canal semana após semana, que estamos vivenciando um verdadeiro terreno. Falta um desgoverno a nível mundial, totalmente disfuncional. ONU disfuncional, todos os governos do mundo, União Europeia, o mercado financeiro colapsando, o Fed americano, que foi profetizado, inclusive, pelos chineses no ano de 1971. Então, quando o presidente Nixon criou o sistema fiduciário e simplesmente acabou com o lastro ouro do dólar, porque até 1971 o dólar era lastreado em ouro, ele profetizou, o governo chinês, isso em 1971. Existe essa fonte. Inclusive está no Zero Hedge, uma matéria recente. Nem deu tempo ainda de criar o post dessa matéria. Mas lá está bem claro, em 1971, olha, o dólar vai sumir, vai desaparecer em algumas décadas. E parece que esse tempo já chegou, o analista falando. Muito provavelmente o sistema fiduciário vai cair de podre, essa bolha financeira que não tem lastro de coisa nenhuma. Ele usou vários exemplos diferentes, ele disse que todas as moedas que não têm lastro ouro, um dia acabaram. Todas, sem exceção. E não vai ser diferente com o dólar. E os dias do dólar estão contados, e muito brevemente, muito provavelmente, segundo vários analistas, não é só a minha opinião, não é a opinião do Demis Viana, analistas bem abalizados, estão confirmando, estão ratificando, que muito provavelmente o sistema
fiduciário, sistema babilônico financeiro, vai cair de podre e vai colapsar em meados desse ano, 2024. Sem falar, meus amigos, que os escuros estão apelando para quê? Eles estão contra-atacando utilizando o caos. Veja o que está acontecendo no Equador. O Equador, que há algum tempo atrás era tido como o país mais pacífico, mais seguro da América Latina. Um verdadeiro caos. Já está à beira de uma batalha civil generalizada. Estão infiltrados ali, né? Cartel da Colômbia, né? Do mexicano infiltrado ali também. E tem alguns analistas do Brasil que estão alertando que isso pode ser replicado aqui no Brasil. Porque o Brasil, queira ou não, tem as mesmas circunstâncias. Ou seja, nós temos membros também do cartel mexicano, colombiano, infiltrados dentro do Brasil para gerar o caos. Só que dentro desse caos, veja que essa será a batalha final, sem falar também que muitos estão fomentando, já estão dizendo, alertando, inclusive o pessoal de Davos, de uma possível cyberataque a nível mundial, onde a internet simplesmente iria cair. Tudo isso, meus amigos, sem falar das guerras por procuração, na Usântia, também o que está acontecendo no Oriente Médio. Tudo isso são indicativos da uma grande movimentação no mundo inteiro para o último confronto entre as forças positivas e negativas. Então todas as peças já se encontram nos seus devidos lugares para esta grande colisão. E esta colisão vai acontecer, o sinal para a divulgação e revelação das verdades será impactante, e tem que ser impactante, porque nós precisamos da adesão da humanidade, por isso que as pessoas estão sendo preparadas, sem falar também da última entrevista do David Grush, as informações do David Grush, onde ele fez uma reunião, uma palestra privada para cientistas, militares e pessoas proeminentes, foi incrível. Primeiro que ele afirmou, com todas as letras, o David Grush, o denunciante do Congresso dos Estados Unidos, ele afirmou com todas as letras que os Estados Unidos têm mecanismos para identificar naves extraterrestres através da frequência A. Veja que o Richard Dodd, muito antes do David Grush, alertou que o Pentágono, as agências de inteligência, tinham um mecanismo, um dispositivo, onde eles poderiam determinar a frequência do ser humano e diferenciar de um extraterrestre. Então, quando você entrava nas instalações do Pentágono ou das agências de inteligência, eles poderiam identificar se você era um ser humano real ou se você era um extraterrestre, porque a gente sabe, os extraterrestres estão infiltrados aqui há muito tempo, se passando por humanos. Aliás, em breve eu vou trazer uma live com vários dados comprovando isso, e as afirmações, as evidências sobram. Então, meus amigos, eles têm um mecanismo para identificar essas naves. E além disso, ele falou, olha, os Estados Unidos precisam se apressar para fazer a divulgação. Porque se os Estados Unidos não divulgarem a existência dos extraterrestres logo, ele não deu um prazo, logo, em breve, uma nação concorrente irá fazê-lo no nosso lugar. E vai ficar muito ruim. Eles podem controlar a narrativa. E quem será essa nação concorrente? Estou perguntando para vocês. Quem que vocês acham que é essa nação concorrente que pode controlar a narrativa sobre os homens, deixando para trás os Estados Unidos? Haver navios. Tem duas alternativas. A primeira é a Rússia e a segunda é a China. Para quem não sabe, aproximadamente 1 ano e meio atrás, não sei se foi 1 ano e meio ou 2 anos atrás, a China fez um pronunciamento, isso é verdade, eu trouxe aqui no canal. Eu tenho que tentar resgatar essa informação. Eles afirmaram, China consegue detectar vida extraterrestre. Foi notícia, foi manchete. Depois eles negaram tudo. É como se fosse uma operação psicológica, um teste psicológico para ver a reação da população. Então, meus amigos, foi um alerta também para os Estados Unidos. Olha, se vocês não divulgarem, não revelarem a verdade, nós iremos fazer isso no lugar de vocês. Nós vamos tomar a frente. Isso foi um recado para os Estados Unidos, porque ninguém suporta mais. Não suporta mais viver na idade das trevas com tantas tecnologias. E a verdade tem que ser exposta. Doa a quem doer. Então, este é o cenário, meus amigos, diante dos nossos olhos. Muito bem. Preste atenção. O mundo se tornou um verdadeiro barril de pólvora. Algo eminente está prestes a ser acionado. Não há dúvida. O mundo, de fato, virou um verdadeiro barril de pólvora. As evidências sobram. Só não enxerga isso realmente quem está em Nárnia. Veja o que está acontecendo no Equador, já mostrei para vocês, no Oriente Médio, na questão da Usântia, a questão também já estão prometendo, de repente, uma cyberpan, pandemia, cyberpan, que pode acontecer também. Então, realmente, o mundo, sem falar também da crise migratória dos Estados Unidos, crise financeira na Europa, crise financeira nos Estados Unidos, que ultrapassa, a dívida pública dos Estados Unidos ultrapassa 34 bilhões, antes fosse 34 trilhões, simplesmente é impagável, segundo vários analistas. Algo eminente está prestes a ser acionado. Os gatilhos estão
por todos os lados. As batalhas por procuração, os agentes do caos estão tentando frear as ações das entidades não humanas e dos chapéus brancos. Então, meus amigos, os escuros sabem que os chapéus brancos já estão articulando para simplesmente finalizar os escuros. Lembra do Mortal Kombat? Finish é mais ou menos isso, para dar o fatality, né, para realmente encerrar, liquidar a fatura. E eles estão percebendo esta movimentação e para tentar frear esta ação coordenada no mundo inteiro, eles querem simplesmente gerar o caos, fomentar o caos. E essa é uma tática que realmente funciona. Eles sempre utilizam, né, reutilizam com sucesso. Só que dessa vez eles serão frustrados por entidades não humanas e dos chapéus brancos para instituírem uma nova ordem institucional internacional com a divulgação. Porque a divulgação, meus amigos, envolve tecnologia, envolve a verdade, envolve a verdadeira história da humanidade, envolve também a interação com entidades do interior da Terra, seres multidimensionais, ou seja, o futuro Star Trek. Então toda essa ordem, como nós conhecemos, todos os ismos, simplesmente se tornarão obsoletos. Não tem lugar nesse novo mundo. É bom vocês entenderem, porque é um novo padrão, é um novo patamar. Nós vamos adentrar a Federação Galáctica de Mundos. Ou vocês acham que na Federação Galáctica de Mundos existe partido de esquerda e partido de direita? Não, óbvio que não. Isso aqui é coisa de planeta de terceira densidade. É um planeta já elevado, tem um outro nível de compreensão. Muito bem. Como se fosse o Ubuntu, né? Nós somos, porque é aquele espírito de unidade. Segundo um denunciante militar anônimo brasileiro, presta atenção, todos somos um. Segundo o denunciante militar anônimo brasileiro da reserva, que o Gilberto trouxe para nós, e JP, vejam que ambos têm o mesmo discurso, então isso não é coincidência, ambos são militares, apesar que um é da reserva e um é da ativa. Existem múltiplos exemplos de fatores e mobilização global para que isso aconteça, entre as forças das trevas e da luz, para uma última batalha final. Por exemplo, crise no Equador, que pode ser replicado no Brasil. Poderia ser a cortina de fumaça para um mega evento a nível mundial. Um apagão na internet também. Isso está sendo cogitado. Existem vários sussurros a esse respeito. Por um cyber eventual, aliás, o próprio senhor de Davos, o Schwab, falou a respeito disso. Ele alertou o mundo, olha, nós estamos na iminência de um ataque, um cyber ataque a nível mundial. Ou uma crise de ânimos nos Estados Unidos sobre a legibilidade do loirão. Está sendo discutido, o Colorado vetou, outros 27 estados simplesmente foram contra. A crise migratória que simplesmente se tornou insustentável, principalmente nos Estados Unidos e também na Europa. Inclusive o Manuelzinho está voltando atrás, está reconsiderando com relação a isso, e está sofrendo resistência com seus próprios companheiros antigos de partido, para vocês terem uma ideia. Financeira, sem falar do colapso financeiro, vários bancos fechando, bancos insolventes no mundo todo, a bolha financeira prestes a explodir, o fim do petrodólar, as reservas de dólar simplesmente sendo abandonadas e inevitavelmente vão voltar aos Estados Unidos como moeda inflacionária. Tudo isso já pronto para ser acionado a qualquer instante. Todos esses fatores podem eclodir numa mudança de paradigma socioeconômico jamais visto na história e culminaria com a revelação, como se fosse uma revolução. Só que diferente das outras revoluções, essa não será uma revolução violenta, será uma revolução de consciência, será uma revolução da verdade. Porque, de fato, quem vai fazer essa revolução são as pessoas. A partir do momento, é o seguinte, a Aliança da Terra simplesmente vai dar o empurrãozinho, mostrar a verdade, mostrar os fatos como eles são, onde todos os inimigos da humanidade serão expostos, mas quem efetivamente vai se tornar, fazer isso real, vai tornar isso real, são as pessoas. E a humanidade já chegou a um nível de conhecimento, vejam só, as pessoas já estão condicionadas a receber, tem uma receptividade muito maior, nunca antes na história, com relação ao fenômeno ufológico. As pessoas estão ávidas pela verdade, pela procura. Existe uma procura pela verdade, então as pessoas já sentem que há algo errado. Todas as pessoas, no âmago do seu ser, sentem que existe algo errado. Às vezes elas não conseguem identificar o que é este errado. Mas as pessoas têm essa percepção. Isso já é o gatilho, meus amigos, das energias exógenas, para que realmente as pessoas possam aderir a este novo mundo. Sem falar também do ciclo solar. Lembre-se que nós estamos no 25º ciclo solar, segundo o Alexei Shishivevsky, da Academia Russa de Ciências, onde ele falou com todas as letras. 2024, 2025, 2026, meus amigos, existe mais de 85% de chance de uma mudança a nível mundial. Se tiver que acontecer uma mudança a nível mundial, vai acontecer nesse espaço de tempo. Tá? Isso é um fato. Por causa do flash solar, porque o Sol influencia o comportamento humano. Já trouxe esse estudo na íntegra aqui no canal, com detalhes. Você pode procurar no acervo.
Então é um fato, isso é comprovado, que todas as mudanças socioeconômicas acontecem no máximo solar. E o máximo solar foi antecipado. E se o máximo solar foi antecipado para 2024, a chance dessas mudanças acontecerem neste ano, matematicamente falando, isso não é uma especulação, isso é ciência, é de mais de 85%. Mais de 85%. Eu diria, meus amigos, pelas circunstâncias, que chega a 95%, 98%. Porque existem outros fatores também que a gente tem que colocar na equação, além, né, da questão do Alexei Chizhevsky. Então isso é algo para ser sim considerado. Lembrando que JP fala de uma mega missão, ou operação conjunta. Ele falou hoje. Aliás, essa entrevista foi gravada, acho que foi no dia 30, já no final do ano, entre um ano novo. O JP fez essa entrevista e veio ao ar apenas hoje, né, dia 11/1. Conjunta entre inúmeros grupos de entidades não humanas, então envolve seres do interior da Terra, entidades extraterrestres, entidades multidimensionais e a Aliança Terrestre, em 2024, na sua última atualização. É claro que o JP não recebeu data, mesmo porque eles não especificam as coisas, falou o seguinte, ó, vai ter uma mega operação, uma mega missão, que vai envolver vários militares do mundo inteiro e também seres extraterrestres de vários grupos diferentes e várias entidades não humanas. Ou seja, seres do interior da Terra. Seres subaquáticos, seres do interior da Terra, seres multidimensionais. Este mesmo denunciante fala de uma base extraterrestre na região de Peruíbe, do Brasil. Ele fala de uma base extraterrestre na região de Peruíbe, São Paulo. Um abração aqui, um beijão para os amigos do litoral paulista. E que os militares saberiam sua localização exata, além de estarem interagindo com eles. Imagine vocês, meus amigos, militares brasileiros da Aliança estão interagindo com um extraterrestre de uma base fixa em Peruíbe, São Paulo. Lembrando que Peruíbe, essa localização perto de Santos, ali no litoral paulista, teria as mesmas manifestações, as mesmas anomalias do Triângulo das Bermudas. Seriam um dos 10 pontos de linha-lei principais. E passa exatamente nesse local. Estariam interagindo com eles. Provavelmente uma cooperação entre os chapéus brancos do Brasil e os extraterrestres benevolentes. Portanto, como apresentado por esse denunciante brasileiro militar da reserva e JP, os chapéus brancos e os chapéus pretos, escuros, como vocês queiram, né? Isso, dos escuros, da Cabal, do Brasil estão apostos, assim como o mundo inteiro. O mundo inteiro. E teria um mega evento. Seria como se fosse a batalha final entre o bem e o mal. É a batalha do Armagedon. Vai acontecer na superfície. A batalha do Armagedon já aconteceu no interior da Terra e já foi elucidada. Se vocês sabem muito bem com relação ao Monte Hermon, que eu trouxe as atualizações para vocês. E agora nós teremos a última grande batalha. E muito provavelmente ela vai acontecer neste ano de 2024. Vamos linkar essa informação. Eu sei que tem muitos céticos. Vamos linkar com outra informação anterior a essa, que é do Torhan Eridion. Essa aqui foi uma entrevista do Dr. Michael Salla a Torhan Eridion, isso em 2023, por intermédio, obviamente, da nossa queridíssima amiga Helena Danan. Michael Salla. A metade de 2024 pode ser uma data importante. Data importante porque parece ser quando os Estados Unidos estão em processo de aprovação de legislação onde todas as empresas têm que revelar os projetos de engenharia reversa, que possui sobre tecnologia extraterrestre por volta de meados de 2024. Então é uma data, uma hora que faz parte desse plano. Interessante que nessa ocasião, ele está se referindo aqui, o Dr. Michael Salla, à Lei Schuman, que foi dissolvida no final do ano de 2023. Muito bem. Foi dissolvida não, foi diluída. Dissolvida ela não foi. Continuou, ela está em vigor, só que ela foi diluída. Foi dada uma revisão, uma versão limitada. Ela foi reduzida a uma versão limitada. Torhan, resposta de Torhan Eridion. Para chegar a essa decisão, levou mais tempo do que esperávamos. Então, tivemos alguns imprevistos. Isso deveria ter acontecido até o final de 2023. Agora isso vai acontecer mais tarde, porque você sabe, a administração da Terra não está totalmente no poder da Aliança Terrestre. Então existem inimigos infiltrados que estão atrapalhando. Como existem infiltrados tanto da parte positiva quanto da parte negativa. O próprio JP falou, olha, eu estou aqui, mas com certeza existem chapéus negros infiltrados. Ele mesmo falou hoje na entrevista. E eles estão aqui para sabotar. Esta é a função dessas pessoas. Há atrasos que podem ser esperados. Metade, meados de 2024. Isso. Metade. Meados de 2024. Sim, você está correto. Isso vai causar uma mudança positiva. Torhan Eridion. Demoramos um pouco em 2024, teremos resultados de uma grande mudança. Se tudo correr bem, palavras de Torhan Eridion, tudo correr bem, dentro dos conformes, eu acredito que vai correr bem. Particularmente, Torhan Eridion acredita que não haverá mais imprevistos. Os militares se encarregarão por um tempo de governar uma certa facção crítica dos governos,
Haverá mais líderes militares envolvidos nos governos por certas posições-chave, por um período de transição, até o planeta Terra ser completamente adaptado para fazer parte da Federação Galáctica de Mundos e do futuro Star Trek. Isso será necessário quando os remanescentes do estado profundo entrarem em colapso. E eles estão entrando em colapso nesse dado momento. Terminando a entrevista aqui, Dr. Michael Salla, bem, quero agradecer por responder a essas perguntas. Elas foram muito úteis. E, de fato, foram espetacular. Então, não percam, nesse sábado eu irei apresentar a atualização na íntegra, completíssima, do JP, assim como do Benjamin Funfort. Espetacular. E agora, meus amigos, vou falar um pouquinho sobre o avanço da Aliança da Terra e da Federação Galáctica de Mundos desde o ano de 2021, se eu não me engano. Aqui, situação da Aliança Terrestre 2020. Vamos iniciar com 2020, quando a coisa estava realmente lascada pro lado da gente. Né? Realmente, em 2020, os seres negativos estavam deitando e rolando. Vamos lá, meus amigos. Aqui, vamos entender aqui a hierarquia aqui da Federação Galáctica de Mundos, aqui, Organização Galáctica. Aqui o Conselho dos Nove, que são seres hiperdimensionais próximos da fonte criadora. Abaixo do Conselho dos Nove, nós temos o quê? A Confederação Intergaláctica, muito bem, das 24 raças. Daí a Confederação ela tem uma abrangência maior, porque representa várias galáxias diferentes, diferente da Federação Galáctica de Mundos, que representa apenas a nossa galáxia local. Muito bem. E a Confederação Intergaláctica tem, obviamente, ligação com a Federação Galáctica de Mundos e com o Conselho a Aliança de Vega. Muito bem. Mais tarde, tem uma relação não muito próxima dos Anunnakis e dos Negumak. Isso em 2020. Ok? Então, os que estão em verde aqui fazem parte da Federação no ano de 2020. E o Conselho dos Cinco. Ainda era Conselho dos Cinco, agora é Conselho dos Sete. Porque foram integrados mais duas raças. Interessante. Mas o Conselho dos Cinco, quem fazia as vezes do Conselho dos Cinco era o Conselho dos Nove. Muito bem. Aí tem a Aliança Humanoide de Altair. Altair é interessante porque é ambíguo a questão aqui. Então eles cortavam para os dois lados. Aqui igual exatamente como na Terra. Existem os chapéus pretos e os chapéus brancos. Então, em Altair, haviam aqueles que trabalhavam para a luz e para as trevas. E a Federação Galáctica de Mundos dava suporte para a Aliança de Altair, só que os negativos de Altair davam suporte para os Greys. Os Acori, humanoides Greys de Altair. E também davam suporte para o Dark Fleet, dos alemães, do Bigodinho, lá da década de 30, onde criaram o primeiro serviço secreto espacial. Depois estabeleceram uma base fixa na Antártida e trabalhavam com os reptilianos e o pessoal de Aldebaran, todos negativos. O pessoal de Alcione e Tal Shiar também são pleiadianos negativos, para quem não sabe. Agora eles já estão negociando, já se renderam. Muito bem. Tal Shiar, aqui, onde havia Ares Prime, Altair Corporation. Muito bem. E trabalhavam, todas essas associações extraterrestres negativas, davam suporte o quê? Para a Deep State na Terra. Eliu e Ninurta, que eram o quê? O Eliu, o Ninurta, filho de Eliu, que dava suporte para os Illuminati, para as famílias, sabe muito bem, as 13 famílias. E o Sikaar também, com o Pindar. O Pindar e o Ninurta davam suporte, assessoria extraterrestre negativa para os escuros. Por isso eles sempre estavam um passo à frente dos chapéus brancos. Era uma ótima vantagem. E também tinha alguns telosianos intraterrenos, sem vergonha, que davam suporte para a Deep State. Existem vários denunciantes, meus amigos, que falam que alguns telosianos, não todos, tá? Mas alguns telosianos eram negativos, sim. Porque assim, a grande maioria dos seres que vivem no interior da Terra, eles já vivem no interior da Terra porque eles não querem ser incomodados. Então eles não gostam de visitas. E a Deep State, no passado, conseguiu identificar o lar deles, eles fizeram um acordo. É o seguinte, nós vamos fazer um comércio com vocês, mas a cooperação deles é indireta, entendeu, meus amigos? É uma conivência. É como se eles fossem coniventes com o Estado para fazer assim, nós não queremos ser perturbados, tá? A gente quer ficar em paz, a gente não quer ser perturbado. A gente vai fazer um negócio para vocês, vamos fornecer alguns insumos, cristais, alguns elementos tecnológicos, vocês vão entregar algumas coisas para nós, obviamente, vocês deixam a gente em paz, e a gente vai dar um mapa aqui para vocês do mundo intraterreno, de algumas partes do mundo intraterreno onde vocês podem explorar. É bem interessante isso daí. Aí tem os Nebo, aí vem as agências de inteligência, os Majestic 12, outras agências de inteligência, o Conglomerado Cooperativo Intergaláctico, o Serviço Secreto Espacial do Vaticano, o pessoal de Davos e os Maitre, que também davam esse suporte. Muito bem. Aqui, meus amigos, é interessante, tinha o Comando Ashtar, o coletivo Ashtar negativo, siriano,
E o comando Astar positivo, que trabalha com a Federação Galáctica de Mundos, que se encontra no nosso sistema solar. Aliás, eles têm uma estação em Júpiter e outra em Vênus. Muito legal. Aqui Alcione, Ital Shear, também, negativo, muito bem. Os Sicars. Então a situação da Terra não estava nada fácil. Nada fácil mesmo. Aí depois, no ano, aqui 2021, o Dark Fleet é destruído. Não existe mais. Com evidências. Isso aconteceu na base lá da Antártida, de Mark Bird, se não me engano. Com um e-mail, inclusive, falando que tinham vários alemães que estavam procurando abrigo, estavam desabrigados, estavam se dirigindo até a Argentina. Mais a informação da Helena, isso aí seria uma evidência, de fato. E a elite, os líderes, fugiram para Aldebaran. Então, a base Dark Fleet simplesmente foi destituída e foram expulsos do sistema solar. A mesma Dark Fleet também, onde o Tony Rodrigues foi vendido como escravo para Marte, depois para Ceres, que é um planetoide. Depois teve a Deep State aqui, ó. Vejam só, meus amigos. O Eli e o Ninurta estavam no poder, mas os Sicars já tinham sido riscados. Os Telosianos voltaram atrás e negociaram com a Federação Galáctica de Mundos, já não cooperavam mais com a Deep State, então foi riscado aqui também. Mas aí navios Nebus, Majestic 12, o Conglomerado Cooperativo Internacional, Interplanetário também foi dissolvido, não existe mais. Mas ainda havia o Serviço Secreto Espacial do Vaticano, o pessoal de Davos e os Maitre. Muito interessante. Agora vamos para o ano de 2022. Olha o avanço, a coisa foi melhorando. A cooperação de Altair acabou, foi totalmente dissolvida, eles foram libertos. A aliança de Altair venceu. Isso foi fantástico, porque, queiram ou não, eles davam suporte para vários seres extraterrestres negativos, inclusive davam suporte também para a Dark Fleet, ou seja, a frota negra dos alemães da ASS, os dissidentes. Bem interessante. Aqui o Nebo também já caiu, o Maitre, mas o Ninurta continuava aqui junto com o Pindar. O comando Astar negativo também acabou, simplesmente foi dissolvido, porque eles trabalhavam em conjunto com o pessoal de Altair. Bem interessante. A coisa foi avançando. A Aliança dos Seis acabou também. Maravilhoso. Ano de 2023, ano passado. Olha só, meus amigos. Elil e Ninurta são cortados. Não dão mais suporte para os escuros e as famílias. As 13 famílias. Não dão mais. Não tem mais essa assistência. Não são mais seus mentores intelectuais, porque eles foram expulsos. Mas ainda tem as agências de inteligência, o Majestic 12, e o pessoal do Serviço Secreto Espacial do Vaticano, e o pessoal de Davos. Bem legal, Mas a coisa realmente avançou. Então, as forças escuras diminuindo e a aliança terrestre, aqui em verdinho para vocês, aumentando a sua influência e o seu poder. Espetacular. Muito bem. Agora a gente vai, deixa eu ver se eu acho aqui, o futuro. Talvez o ano de 2024, por que não? O futuro. Meus amigos, esse é o futuro. Sem Deep State, sem pessoal de Davos, esse pessoal de Davos tem que cair ainda este ano, por isso que a gente fala tanto da questão financeira, por isso que a gente fala da queda do sistema babilônico financeiro. Essa é a última resistência, são os últimos que restaram, o pessoal de Davos, e o pessoal ainda que trabalha no complexo industrial dos Estados Unidos, ou seja, os Majestic 12. Então esses ainda têm que ser destituídos, é a última resistência dos escuros, porque todo o suporte que eles tinham, toda a assistência que eles tinham dos outros grupos extraterrestres foi simplesmente extirpado, não tem mais. E agora com uma diferença, os Negumac fazem parte da Federação Galáctica de Mundos e tem um apoio do Império Anunnaki, então está muito mais reforçado a Aliança da Terra agora. E agora o Conselho, que era dos 5, virou Conselho dos 6. E mais os Anilan, no caso seria o Conselho dos 7. Espetacular esse gráfico aqui da Helena Danan. Muito bem, deixa eu retornar agora à espaçonave, retornando à espaçonave. Isso aqui, meus amigos, é muito bom a gente poder compartilhar com vocês, para vocês poderem observar o avanço da aliança terrestre. Então nós temos aí dois grandes problemas, duas dificuldades que têm que ser solucionadas, dois grandes desafios. Quais são os desafios? Quais as duas barreiras para que todo esse sistema do mal possa ser dissolvido de uma vez por todas? Porque nós possamos realmente implantar aqui, fazer parte, a humanidade possa, de fato, fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Os Majestic 12 e o pessoal de Davos. E também a questão do Serviço Secreto Espacial do Vaticano. Essas aqui seriam as resistências que ainda estão de pé, que tem que ser o quê? Elas têm que cair neste ano de 2024. Este é o foco da Aliança da Terra. Esses são os inimigos que têm que ser vencidos neste ano. Estamos muito próximos, exatamente. Eu vi aqui um comentário, falta pouco. Realmente falta muito pouco. Eu diria, meus amigos, se a gente for acompanhar o gráfico da Helena, mais de 80%, diria 85%, já foi elucidado. Então, todas as barreiras negativas, eu diria que 85%, segundo o gráfico da Helena Danan, já caíram. Então, a resistência escura só tem hoje os remanescentes. Aqueles remanescentes realmente que não querem largar o osso e que vão cair atirando.
Então isto é bastante alentador. A gente fica realmente muito animado com essas informações. Muito bem, deixa eu retirar isso aqui da tela. Agora eu vou falar um pouquinho sobre informações de geopolítica para vocês. Muito bem. BRICS expande presença no sul global. Sul global. Sul global envolve o que? África, América do Sul, parte da Ásia também. Falando sobre a expansão do BRICS, o presidente sul-africano, o Ramaphosa, disse em uma coletiva de imprensa, abre aspas, compartilhamos nossa visão do BRICS como um defensor das necessidades e preocupações dos povos do sul global. Essas incluem a necessidade de crescimento econômico benéfico, desenvolvimento sustentável e reforma dos sistemas multilaterais. Fecha aspas. Ramaphosa indicou ainda, que é o presidente sul-africano, que a edição dos 5 novos países membros é apenas no começo do processo de expansão do bloco. Espetacular. Russia Today, fonte, Rússia e o país da Pérsia, o urso e o país da Pérsia, isso, o Irã, não precisam do sistema SWIFT dos financistas, simplesmente acabou. E olha, isso aqui vai ser um padrão, um novo padrão para todos os países que fazem parte do BRICS, e segundo o Putin, 30 estão negociando, então grande parte dos países, mais de 40 países do mundo simplesmente vão abandonar o sistema SWIFT, e já estão trabalhando nos bastidores para que todos os países do BRICS façam o mesmo. Siga um exemplo da Rússia e do Irã. O Irã e a Rússia mudaram oficialmente o sistema de compensação financeira SWIFT do Ocidente, dos financistas, para ser mais preciso, para o mecanismo de transferência interbancária direta, disse o vice-chefe do Banco Central da Pérsia, CBI, Mosseh Karimi, disse à televisão estatal iraniana no domingo que o sistema permite que empresas de ambos os países negociem suas respectivas moedas nacionais em vez de usarem dólar ou euro, informou a agência de notícias Fars. Abre aspas. Ligamos as redes de correspondência financeiras dos dois países, explicou. Abre aspas. Isso significa que os bancos de nossos dois países já não precisam da Suíça para comunicar entre si, e os bancos comerciais de ambos os países podem estabelecer relações de corretagem entre si. Não precisam da Suíça. Meus amigos, a Suíça, o que tem lá? O Banco Mundial. Meus amigos, a Suíça. Onde está a sede de Davos. Exatamente. Genebra, Suíça, exatamente. Do sistema babilônico financeiro. Não precisamos mais do sistema babilônico financeiro para nada. Somos independentes. Somos livres. É isso que o mundo precisa. O espectador iraniano pode agora cobrar do lado do urso em rivais e receber dinheiro, em reais, e receber dinheiro deles através de bancos do urso, do Irã. Acrescentou Karimi, observando que o sistema também permite pagamentos em rublos do urso. Espetacular. E o dólar virando papel higiênico no mundo inteiro. A restrição ocidentais forçaram o urso a promover ativamente o seu sistema de pagamento interno, o CPFS, como alternativa ao sistema SWIFT dos financistas. O mercado foi introduzido pela primeira vez quando os Estados Unidos impuseram sanções ao país em 2014. O sistema que facilita a transferência de mensagens financeiras entre bancos dentro e fora do país teve 514 participantes, incluindo 131 entidades estrangeiras e 15 nações, a partir do primeiro semestre do ano passado. Então está tendo uma adesão muito grande esse sistema que se contrapõe ao sistema SWIFT de transação bancária. Isso aqui, meus amigos, é o prelúdio da queda, do colapso do sistema babilônico financeiro, que deve acontecer ainda este ano. O próximo passo natural será as demais nações do BRICS, preste atenção, o próximo passo natural será que as demais nações do BRICS, mais 5 também vão aderir ao sistema alternativo russo, e causará mais problemas à hegemonia do dólar nas transações internacionais. Tomara que este governo que nós vivemos tenha bom senso e tome a decisão correta, porque infelizmente é o que a gente consegue constatar, Infelizmente aqui está com o pé em duas canoas. Que tome a decisão correta. Esperamos que o faça. Eu não vou falar aqui minha opinião pessoal, mas a gente sempre tem que ter uma visão positiva, Pelo menos é isso que nós esperamos que aconteça. Muito bem. E aqui, meus amigos, mais comerciantes substituem o dólar americano por outras moedas para a transação de petróleo. O primeiro pagamento em rúpias da Índia pelo petróleo dos Emirados Árabes Unidos deve estimular o bom do comércio bidirecional. Então isso aqui já é uma tendência mundial. E isso está muito acelerado. Mas está tão acelerado que, segundo um analista, eu vi isso hoje, essa matéria. Um analista, um economista, no caso, ele falou com todas as letras que o dólar está condenado. Todas as moedas de sistema fiduciário que não tem lastro ouro, um dia irão acabar. Isso foi profetizado pela China. Mao Tse Tung, vejam vocês, apesar de ser um déspota, ele acertou nessa previsão. Ele disse, olha, em algumas décadas, esse dinheiro, o dólar, o sistema financeiro, será o que vai cair, vai deixar de existir. E, de fato, esse dia chegou.
impressionante. Realmente impressionante. Impressionante que nós estamos vivenciando, meus amigos, é o seguinte. Quando você quer substituir alguma coisa, então você vai ter que deixar simplesmente esse sistema apodrecer. Porque esse sistema não serve. Meus amigos, os sistemas de crenças realmente não podem resolver a sua espiritualidade. Não podem. Não podem, porque fazem parte da Matrix. A Matrix não pode resolver seus problemas econômicos. Tudo que faz parte do sistema da Matrix não pode elucidar os problemas da humanidade. São ilusões. Eles apenas servem o quê? Os senhores do mundo, uma elite. Entenda isso. Essa que é a verdade. Todos os sistemas de crença servem ao quê? A elite. Sistema financeiro serve à elite. Todas as tecnologias que nós temos, que nós dispomos, servem à elite. Não é para servir a população. Isso tem que mudar. Então, o quê? Nós teremos regras espirituais, mas não regras, meus amigos. Não imposição. Porque isso será mais claro que a luz do sol ao meio-dia. Aliás, nós vamos integrar ciência à religião. Então, ciência e religião serão uma coisa só. Então, quando você for estudar ciência, você estará estudando automaticamente a espiritualidade. Porque era assim no passado, é assim com os extraterrestres. Os extraterrestres não separam ciência de religião. Então, para eles, a espiritualidade é um fato, não é algo a se acreditar. Isso é um fato tangível, totalmente observável, e que faz parte da ciência e do conhecimento. Entenderam? E da própria filosofia. Então, filosofia, ciência, tecnologia, tudo vai ser integrado. Tudo integrado, tudo relacionado. Não serão mais ciências separadas. Maravilhoso. Putin. Acontece que a dependência da Europa com o urso é maior do que a Rússia com ela. Isso é verdade. Aliás, a Europa está sofrendo muito mais com as sanções impostas ao urso. É um verdadeiro paradoxo do que o urso, porque o urso realmente conseguiu subir. É só ver o PIB da Rússia e comparar com o PIB da Alemanha. A Rússia subiu 3% de avanço econômico, de crescimento econômico. E a Europa? Não chegou nem 1%. Nem 1%. Isso aí já é a prova cabal que as sanções não funcionaram. Simplesmente fortaleceram ainda mais o urso. Países como a Alemanha, considera a maior economia da União Europeia, uma recessão após sexta queda seguida na produção industrial. Então, o urso teve crescimento econômico. Enquanto isso, a Alemanha, que é referência na União Europeia, vai sofrer recessão esse ano. Já prometeram recessão para este ano. Sem falar da crise também dos agricultores. O Klaus Schwab está muito preocupado com o que está acontecendo na Alemanha. Por que ele está muito preocupado? Porque ele está vendo a reação do povo. O povo não aceita a agenda dos globalistas. Ele falou, agora estamos lascados. Porque o nosso trunfo era sujeição, era submissão da população. A população agora abriu o olho. A população não é mais boba. Não é fácil de enganar. Por isso que ele está tão preocupado. Ele realmente tem que ficar muito preocupado com a reação dos agricultores na Alemanha. Por isso que eles estão tremendo de medo, meus amigos. Quem faz isso de fato acontecer é a população. Continuando. O encarecimento de energia e inflação. Energia mais cara por causa das sanções, porque deixaram de pagar energia barata, gás barato da Rússia, para comprar o dobro do preço dos Estados Unidos. Isso, obviamente, vai gerar inflação. E por todo o continente, enquanto os países europeus enfrentam crescentes problemas econômicos, o urso cresce acima do esperado. Afirma, isso é um fato, o Putin. Abre aspas. As principais economias europeias passam por maus momentos. Nós temos crescimento e eles decrescimento. Não nos alegramos, mas os fatos continuam a ser fatos. E resulta que a dependência deles de nós é maior do que a nossa dependência deles. Afirmou, conforme Putin, a URSS alcançou melhores índices econômicos, mesmo com as diversas sanções ocidentais, que tiveram um efeito contrário, até intensificaram o fenômeno da desvalorização no mundo. Então vocês deram um verdadeiro tiro no pé. É isso que o Putin fala, vocês se deram mal. Além de vocês quebrarem as suas economias, vocês nos fortaleceram, porque a Rússia conseguiu novas alternativas, agora nós estamos quebrando, nós estamos eliminando o sistema SWIFT, e está tendo o quê? Uma aceleração da desvalorização a nível mundial. Gratidão! O Putin realmente deu um chapéu na União Europeia e deu um verdadeiro chapéu nos globalistas. Vocês simplesmente fizeram aquilo que nós queríamos. Foi ótimo as sanções. As sanções simplesmente aceleraram a nossa agenda. Vocês facilitaram as coisas para a Aliança da Terra. E isso, de fato, foi um verdadeiro tiro no pé. E um tiro no pé bem dado. Bem dado mesmo. Por isso, meus amigos, a União Europeia está sangrando, assim como os globalistas. Eles estão desesperados. Por isso, a única alternativa que lhes resta é semear o caos. A única. Jogar as pessoas umas com as outras para tentar conter a vibração positiva das pessoas. É isso que eles querem fazer. É isso que eles estão
fomentando no mundo. E tem mais. Fox News. Eleitores afrodescendentes rejeitando o BD, enquanto o apoio diminui antes de 2024. Os eleitores afro-africanos dos Estados Unidos estão dizendo tudo era melhor quando o loirão era presidente. Eleitores afrodescendentes rejeitando o BD, enquanto o apoio diminui antes de 2024. Tudo era melhor quando o loirão era presidente. BD perdeu 25% do apoio dos eleitores afrodescendentes de 2021 a 2023, de acordo com pesquisa da Fox News. Bem interessante isso. Mais notícias aqui da Fox News para vocês. Uma marionete. Alguns americanos dizem que a velhice e a fraca orientação inibem BD de ser um líder eficaz. Estão sendo elegante aqui, né? Bastante elegante, porque ele é totalmente senil. Mais de 3/4 dos entrevistados, numa pesquisa da Reuters, e olha que a Reuters é mega globalista, totalmente tendenciosa. É viés progressista no último. Por aí vou colocar progressista, porque o progressismo em si não é ruim. Você ser progressista é uma coisa boa. A própria Federação Galáctica de Mundos tem um viés progressista, mas um viés progressista que faz bem, ou seja, progresso de verdade. Progresso de verdade, que vai trazer benefício para as pessoas. Na verdade, o progressismo hoje é um verdadeiro retrocesso. A Reuters, publicada em setembro, disseram que BD, o executivo-chefe mais velho a ocupar o cargo, é velho demais para ser presidente. Isso é óbvio, né? Com 81 anos. Ele não sabe nem onde ele está. Né? Cai, tropeça, ele não sabe nem onde ele está. Quem sou, onde estou. Esse é o estado do BD. No início desse mês, um estrategista do JP Morgan previu que BD desistiria da corrida em 2024. Não, calma aí. Um estrategista do JP Morgan, a gente sabe que o JP Morgan faz parte do esquema, quer dizer, é financista, nem precisa falar, né? Do histórico. Previu que BD desistiria da corrida em 2024, em algum momento, entre a super terça e o dia da eleição, por motivos de saúde. Fez aqui uma previsão, um prognóstico. Por motivos de saúde, ele não vai chegar lá, não. Ele nem vai chegar. Ele vai ter que ser, vão ter que ser substituído. Ele vai ter que ser substituído no meio do caminho. Interessante isso. Meus amigos, eu vou ser bem sincero para vocês. Mediante as circunstâncias, no meu parecer, os escuros não esperam que o BD vença. Então, isso aí, para eles, não é uma hipótese mais viável. Não é mais uma hipótese. Então, o BD não é mais uma carta na manga dos escuros. Eles vão tentar outras coisitas. Tá? Não é, eles não há. Podem ter certeza. Anotem o que eu estou dizendo. Então, hoje o BD não é viável. Ele não é uma ferramenta viável para se contrapor à agenda da Aliança da Terra, ao que concerne Estados Unidos da América, ao que se refere a Estados Unidos. Entendam isso. Vejam que várias coisas estão sendo articuladas. Veja a questão da crise migratória. Meus amigos, eu vi aqui, eu não sei se eu vou chegar nessa matéria aqui, mas vários elementos que passaram na migração são pessoas para lá de suspeitas. É que vocês me entendem. Pessoas suspeitas que simplesmente passaram pela alfândega que estão lá nos Estados Unidos. E o que essas pessoas podem fazer? De repente, agentes do terror, quem sabe? E é possível. Totalmente plausível isso. Está ali dentro dos Estados Unidos. Aí eles vão colocar a culpa em quem, se isso acontecer? Vamos supor que aconteça. Vários eventos, uma sucessão de eventos parecidos com o evento de 911. Você sabe muito bem, aconteceu, né? Não é 2001. Vão colocar a culpa no Irã, vão colocar a culpa na Rússia, vão colocar a culpa na China, para tentar arrastar o mundo para um terceiro confronto mundial. Aliás, eles já estão fazendo isso na Terra Prometida. Já estão fazendo isso na Terra Prometida. Então isso aí seria simplesmente uma forma de tentar fugir, meus amigos. Aquele negócio, o mundo não é meu, eles não têm mais a hipótese de vencer. Vou ser bem claro aqui para vocês. A hipótese de vencer não existe mais para os escuros. Eles não trabalham com essa hipótese. Repetindo, hoje, na atual conjuntura, os escuros não estão trabalhando com a hipótese de vencer. Eles estão trabalhando com outra hipótese. Destruir o mundo. É isso. Simples assim. Se o mundo não é nosso, não será de ninguém. É assim que eles estão trabalhando. Eles não têm mais a perspectiva de vencer. Simplesmente foi pro ralo. Entendam isso. Russia Today. A política de BD em Israel, Russia Today, pode custar-lhe a Casa Branca. Scott Ritter, aqui artigo dele. Meus amigos, o BD, prestem atenção no que eu vou falar. Eu não estou aqui do lado nem de um nem de outro. Aliás, ambos os lados são manipulados. Pelos mesmos mentores, pelos mesmos fomentadores do caos. Muito bem. Ou seja, são ferramentas do caos. Não estou aqui nem do lado de um lado A e nem do lado B. Muito bem. A questão é o seguinte. Vamos ser racionais aqui, meus amigos. O Partido Democrata é o quê? É de esquerda ou de direita? Estou perguntando para vocês. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar para a espaçonave. Eu quero comunicar, eu quero ver aqui as postagens. Meus amigos, o Partido Democrata é de esquerda ou de direita? Estou perguntando.
de esquerda, né? O Partido Democrata tem um viés de esquerda. Todo mundo sabe disso. Muito bem. E a gente sabe que a esquerda internacional apoia a causa palestina. Isso é um fato. Quem faz isso aí é um fato indiscutível. Indiscutível. E a direita, geralmente, quase sua totalidade, apoia Israel. Tá? Eu nem vou entrar no mérito disso, mas isso é um fato. Agora, vejam bem. Quando o BD, do Partido Democrata, que é um partido, um viés esquerdista, está apoiando abertamente, incondicionalmente, eu diria até, irracionalmente, Israel, o que vocês acham que os eleitores democratas estão achando disso? Eles estão felizes com o BD? Você acha que eles estão alegres com ele, com a decisão dele? Óbvio que não. Eu não estou entrando no mérito quem tem razão, porque na verdade ninguém tem razão. Essa guerra ninguém tem razão, meus amigos. Porque eles manipulam os dois lados para fomentar o caos. Eles são agentes do caos. Eu já mostrei isso para vocês. Natinho é um agente. O grupo extremista, que lá se encontra também, é um agente do mal. Aliás, eles trabalham para os mesmos patrões. Deu para entender? Para os mesmos patrões. Muito bem. Então quem cai nessa, é porque eu sou do lado do Palestina, porque eu sou do lado de Israel. Simplesmente você é nem vou falar, é gado do sistema. Essa que é a verdade. Você simplesmente é um joguete dos escuros. Muito bem, essa que é a verdade. Agora, falando sobre o Partido Democrata, o que vocês acham que os eleitores, e principalmente as pessoas próximas do BD, estão achando das suas decisões com relação a Israel? Você acha que eles estão felizes ou estão bravos com ele? Estou perguntando. O que vocês acham? Estão revoltados. E tem mais, falaram o seguinte, não vou votar no BD. Você está apoiando incondicionalmente Israel? Então nós não vamos mais dar apoio a você. Veja a situação do BD. Meus amigos, isso é aterrador. O BD não tem perspectiva de vitória. Ele não tem apoio nem dos seus. Esta é a situação do BD. Então, meus amigos, olha esse artigo aqui. O presidente dos Estados Unidos, o BD, está alienado os eleitores com a sua insistência em apoiar a campanha do Geno ali, o marido da Gina, de Israel em Gaza, diz o ex-oficial inteligente do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Scott Ritter, a Russia Today. Apoiar a destruição de Gaza é uma ponte longe demais para o público americano, disse Ritter. Manifestantes pró-palestinos incomodaram o BD durante um importante discurso de campanha na segunda-feira. Dá para vocês imaginarem isso? O BD fazendo um discurso de campanha para a corrida presidencial 2024, os próprios democratas dizendo para ele, você é um gênio, você é um maldito, xingando, sendo hostilizado pelos próprios eleitores democratas. Essa é a situação do BD. Então o BD está entre a cruz e a espada, meus amigos. Se ele ficar, o bicho pega, se ele correr, o bicho come. Essa que é a verdade. Porque ao mesmo tempo que ele tem que atender, porque é o seguinte, ele tem que atender a agenda do mal, né, do caos. Então a agenda do caos quer o quê? Arrastar o mundo para a terceira G. Só que, como ele é apoiador do Natinho, os progressistas, porque ele é de um partido progressista, queira ou não, são indignados com ele. Quer dizer, isso foi um verdadeiro tiro no pé para as pretensões do BD de vencer a corrida presidencial em 2024. Estão entendendo agora, meus amigos? Vamos pro próximo. Russia Today novamente. Dívida do governo dos Estados Unidos é a maior ameaça à economia global. É dívida. Meus amigos, a dívida dos Estados Unidos é impagável. Impagável. Os Estados Unidos está na mesma condição de um país de terceiro mundo. Vai colapsar a qualquer momento essa bolha financeira. Tá aqui. Dívida pública dos Estados Unidos é um déficit orçamental de Washington. Representa os maiores ameaças à economia global este ano. Alertou a agência governamental Rússia. House Congress. Os 34 trilhões, não é bilhões não, tá? Trilhões de dólares devido aos Washington são matematicamente impossíveis de pagar. Impossíveis de pagar. Afirmou House Congress, um relatório publicado na quarta-feira. A agência baseou a sua estimativa no raciocínio atual entre o tamanho da dívida taxa que está a crescer e as receitas orçamentais. A dívida federal do governo dos Estados Unidos ultrapassou os 34 trilhões de dólares pela primeira vez na história no final de dezembro. Agora equivale a cerca de 102 mil dólares para cada homem, mulher e criança nos Estados Unidos. Então, cada americano já está endividado, está devendo 102 mil dólares. Essa é a situação dos Estados Unidos. Agência de notícia TASS, fonte. Loirão promete não ajudar a União Europeia em caso de ataque, diz emissário europeu. Bruxelas, 10 de janeiro, TASS. O ex-presidente, o Loirão, alertou privadamente que os Estados Unidos não ajudarão a União Europeia se uma vez for atacada, disse o comissário europeu para o mercado interno, Thierry Breton. Abre aspas. Você precisa entender que se a Europa estiver sob ataque, nunca iremos ajudá-lo e apoiá-lo, disse Loirão, segundo o político. Segundo Breton, o ex-presidente fez esse comentário durante uma conversa com o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, velha conhecida de várias pérolas assim, inacreditáveis, né, durante o Fórum Econômico Mundial,
lá de Davos, em 2020, o próprio Breton esteve presente na reunião. O comissário europeu afirma que Loirão também disse que a NATO está morta, não cumpre o seu propósito, totalmente disfuncional. Isso, um desgoverno, um interregno. E que os Estados Unidos se retirarão da aliança. Esse foi um grande sinal de alerta, e ele pode voltar, disse Breton sobre Loirão. E aqui tentando criticar o Loirão. Meus amigos, a NATO simplesmente é um instrumento dos globalistas. Entendam isso, para imposição de uma agenda. A NATO simplesmente é uma forma de ameaça, de chantagem internacional. Chantagem econômica e chantagem geopolítica. Para quê? Para ameaçar a soberania nacional. Essa é a função dessa instituição. Equador, América do Sul agora. Equador, como país, saiu do oásis da segurança sul-americana para uma batalha civil sem precedentes? Parece que é isso mesmo que está acontecendo. Equador, como país, saiu do oásis da segurança sul-americana para uma batalha civil sem precedentes. Mergulhado em crise política nos últimos 5 anos, o Equador viu o índice de homicídios mais de quadruplicar em várias partes do país, sendo tomados por facções do crime, que cresceram com o apoio dos poderosos cartéis colombianos e mexicanos. E já existem analistas brasileiros dizendo que isso pode ser replicado, pode chegar até o nosso país. Meus amigos, como eu havia dito para vocês, o mundo está de fato um verdadeiro, todos os lados, todos os cantos, o mundo virou um verdadeiro barril de pólvora que vai explodir a qualquer momento. E o que é isso? Segundo a visão de vários insiders, todas as forças da luz e as forças das trevas irão travar uma batalha final. E essa batalha final, muito provavelmente, vai acontecer muito em breve. Eu tenho muitas notícias aqui para passar para vocês, meus amigos. Tem aqui do povo alemão também, que está simplesmente assim indignado, a grande revolta. E isso chamou até a atenção do Klausinho Schwab, que ele ficou muito preocupado com a reação da população, porque a população não está aderindo, está rejeitando, está rechaçando a agenda globalista. Por isso que ele está tão preocupado, porque ele acreditava que o povo seria mais dócil, que iria submeter a todos os seus ditames. Por isso que ele está tão preocupado, porque o povo simplesmente não aceita mais ser escravizado. Deixa eu retornar agora a espaçonave. Akuriamate, gratidão e até sábado e um beijão no coração de cada um de vocês.